A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Osmarino. Graças a Deus o Senhor nos deu mais esta rica oportunidade de estarmos juntos novamente e agora estudando a lição de número 11, onde tem como título o Pai e o Espírito Santo. O texto áureo da lição: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A verdade prática da lição: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Os objetivos específicos da lição: primeiro, é mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. O segundo ponto é explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E o terceiro ponto é destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro, a carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao 17, e no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 6. A palavra-chave da nossa lição é filiação, é a palavra-chave. Introdução: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Eles nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão, da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai, o Espírito, age conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos herdeiros de Deus. O primeiro ponto da lição: o Espírito e as dádivas do Pai. O segundo ponto da lição: o Espírito nos guia na vontade do Pai. E o terceiro ponto: a Trindade nos conduz à herança eterna. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos estudando a Santíssima Trindade, lições adultos, primeiro trimestre de 2026. O título é A Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas distintas. Já estamos concluindo essa lição. Falta apenas 2 lições para terminar essa lição maravilhosa que nos tem tanto edificado a igreja, todos aqueles que estão estudando esta lição. Meus amados e queridos irmãos, a Trindade. O que é a Trindade? Eu sempre repito, este conceito, que é para fixar, A gente repete e isso nos ajuda a fixar. A Trindade, ela é a tríplice manifestação de Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. É um modo triuno da existência de Deus. É o modo trino de Deus existir. Então, ele existe nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é apenas um Deus em três pessoas distintas, coeternas, mesma essência, mesma substância, mesmos atributos. Os atributos que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo de Deus também o tem. Onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, santidade, todos esses atributos que é do Pai, também é Filho e do Espírito Santo. Então, o estudo de hoje, nós vamos
estudar o Pai e o Espírito Santo, é o tema, né? Na obra redentora, porque ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, têm uma função no processo da redenção. O Pai, ele elege, o Filho vem, executa a obra, e o Espírito Santo, ele vai nos capacitando, nos regenerando e nos conduzindo à santidade. Porque a santidade, ela é gradativa, ela é paulatinamente, não é a santidade de uma vez só. Este estágio iremos encontrar só na glória. Então nós buscamos a santidade todos os dias. O texto áureo da lição, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas como é isso, irmão Fábio? O Espírito, ele sempre aponta para a cruz. Então, se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem o Espírito de Deus em você. Então, a partir deste momento, você é guiado pelo Espírito Santo. Viver como filho de Deus refere-se como se fosse a nossa vitória, pelo que aconteceu lá no Calvário, pelo que Cristo fez na cruz, né? Aquela nossa natureza pecaminosa, ela prevalecia, mas por causa daquilo que Deus fez, né, em eleger o seu filho, enviar o seu filho no seu processo divino redentor, e Jesus vem e consuma a obra do Pai lá no Calvário, então ali estava consumado. Nós, a partir deste momento, todo o povo de Deus tem acesso a Deus, porque o véu foi rasgado de cima para baixo. Então, Jesus Cristo, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, né, para esperar a promessa do Pai, que dele disse: de mim ouviste. Porque na verdade João, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois. Mas ser-me-eis minhas testemunhas, né? Tanto ele já fala lá em Atos 1:8, né? Mas ser-me minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, era necessário que ele fosse assunto ao céu e terminasse o seu ministério terreno. Ele agora está além do véu, ele está à destra do Deus, porque nós temos ainda um sumo sacerdote, ele está à destra de Deus intercedendo por nós, porque a Bíblia diz que nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Em Romanos capítulo 8, que é a primeira leitura diária, vamos ler só um pouco, nós iremos encontrar esse texto no decorrer da lição, mas vamos falar primeiro dele. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para estardes outras vezes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. As obras da lei, ela só escravizava. As obras da lei só apontavam para o pecado. As obras da lei só revelavam o pecado. Esse modo de viver cria temor, modo de viver pela lei no coração. Era como nós éramos antes de ser crente, de ser filhos de Deus. Então nós vivíamos em temor, né? Escravo do pecado, escravo do vício, escravo de jogos e outros tipos de escravidão que o
pecado atua na vida da pessoa. Agora, o Espírito Santo, ele possibilita ao Filho de Deus, né, chamar de Deus Pai, porque aqui é uma grande intimidade. Então, só o Espírito Santo morando no crente é que vai conceder essa intimidade, porque a palavra de Deus diz que nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá essa ousadia de ser chamados filhos de Deus. O ser humano só se torna filho de Deus quando se arrepende de seus pecados. Jesus Cristo, ele veio para os que eram seus, para os judeus, mas os judeus não creram nele, não o receberam. A palavra de Deus diz, mas todos quantos o receberam, ele deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Está lá em João 1:12. Então, meus amados e queridos irmãos, já iremos para o primeiro tópico da nossa lição. A introdução nós já lemos, então vamos para o primeiro tópico: o Espírito e as dádivas do Pai. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do Espírito. Que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Então, o salvo, ele não vive mais sob esse domínio de escravidão do velho homem, e com seus defeitos, né? Com seus vícios, com seus costumes pecaminosos. O homem salvo não. Agora, o homem salvo, ele vive em espírito. Isso é diferente, meu irmão. Porque o Espírito é quem nos conduz. O Espírito é quem pega em nossa mão, em nossas mãos, propriamente dito. Ele não aponta o caminho. Ele não diz onde é o caminho. O Espírito Santo, ele pega na sua mão e te conduz até o caminho desejado pelo Pai. E na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Foi o texto áureo, né? A paternidade, ela não é universal. Aquilo que Jesus fez na cruz é sim universal, mas para todos aqueles que crê no seu nome. Então, recebe a salvação e se arrepende dos seus pecados. Agora, a paternidade, ela não é universal. Tem uma música mundana que diz que, um textozinho que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do mundo. Ele está querendo dizer que toda a criação é filho de Deus. Não, isto é um erro. Isto é um erro absurdo. Você só se torna filho de Deus quando você crê no nosso Senhor Jesus Cristo e quando você é guiado pelo Espírito de adoção, que é o Espírito Santo. Aí você torna-se filho de Deus. Só os que são guiados pelo Espírito, né, que são filhos de Deus. Só aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida, que caminham com o Espírito, que são guiados pela mão do Espírito, é que são filhos de Deus. O Espírito nos toma pela mão e nos guia, ele nos dirige, ele nos impele e nos constrange a viver realmente como filho de Deus. Então, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o crente ele peca, o Espírito Santo
já mexe com sua consciência, já fala com ele através da sua consciência e ele vê que aquilo que ele fez é errado, então ele pede perdão. Então é desta forma doce e maravilhosa que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Então, no primeiro ponto da lição, nós temos, a Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do Espírito Santo. Observe o texto sugerido aqui pelo autor, que encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vamos ler a passagem. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo, ele nos dá a garantia da adoção. Não precisamos mais viver inseguros, não precisamos mais viver atormentados, porque o Espírito Santo, ele age dentro de nós e ele nos dá a garantia de adoção, que somos filhos de Deus. Então Deus cuida de nós. A palavra de Deus diz que nós somos fracos e necessitados. Aí confirma, contudo, o Senhor cuida de nós, Ele cuida de todos nós, de todos aqueles que são remidos e que crê no seu Filho como único e suficiente Salvador, e guarda a sua palavra, e crê e pratica a sua palavra. Então o Pai e o Filho faz morada, o Espírito Santo de Deus guia pela mão. Abba, Pai, do grego ostesia, indica uma nova relação familiar, com todos os direitos. Então agora você tem todos os direitos de um filho. Realmente, o Abba, no aramaico, até hoje no hebraico, o filho se dirige ao seu pai com esta palavra, né? Porque é uma palavra aramaica, né? O Abba, Pai. Então o filho se dirige ao pai desta maneira, com a intimidade que lhe confere o filho. Mas aqui o Espírito Santo é quem nos concede essa intimidade maravilhosa e este relacionamento, esta comunhão com o Pai. Então, o próximo texto do versículo 1 encontra-se em Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Veja, a lei, embora santa, não pode produzir a liberdade. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Só em Cristo há salvação, só em Cristo há redenção, só em Cristo há arrependimento dos pecados. A salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nesta passagem, quando ele escreve aos crentes da Galácia. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Deus só justifica o homem que se arrepende pelaquilo que Deus fez na cruz. Aliás, pelaquilo que Jesus Cristo realizou no Calvário. Então nós temos que olhar para o Calvário. Então é no Calvário que o Pai, ele imputa a justiça. A justiça só no derramamento de sangue do Cristo nosso Senhor naquela cruz maldita. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro.
Então ele se fez maldito por nós. A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que eu e você enriquecesse. Então, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Você só é justificado diante de Deus através do que o seu filho, o Filho de Deus, fez na cruz. Se você guardar toda a lei e tropeçar em uma, se torna culpado de toda a lei. Isto falou Tiago, lá no capítulo 2, no versículo 10. Em Gálatas, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo para esses crentes, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos do mundo, sujeito aos preceitos da lei, sujeitos ao pecado, entregue ao pecado, entregue às coisas mundanas. Antes que chegasse a luz do evangelho em nossas vidas, nós estávamos todos escravizados, nos rudimentos mundanos. Que no grego essa palavra rudimento é estocheia, Rudimento é coisas elementar, coisas que não têm valor espiritual algum. Então, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas, meus amados e queridos irmãos, foi tudo através do que Jesus fez na cruz. Mas ele completou a sua obra e não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu filho no tempo certo, enviou o seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele procede de Deus e procede do Filho. E o Pai, quando enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 12 e 13, vamos ler esta passagem, amados. Essa passagem é interessante que todos nós leiamos, esta passagem. Logo tornou-se-me o bom. Ele começa assim, olha. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tudo que Deus fez, tudo que Deus decretou é verdadeiro, é bom e é santo. Porque vem da parte do divino, vem da parte daquele que é santo. Mas o homem é que procura invenções, o homem é que se engana em sua própria concupiscência. Vamos acompanhar. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostre pecado, opera em nós a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Quer dizer, a lei, ela apontava para o pecado. Não é que a lei fosse mal, fosse ruim, mas ela apontava pelo pecado. A lei não salvava, porque ninguém poderia cumprir toda a lei. Se tropeçasse apenas uma, todas as restantes estavam também danificadas. Então a lei mostra como somos imundos, E como é como se fosse assim uma tomografia, um raio-x que mostra um tumor. Então assim era a lei, assim as coisas mundanas, assim são os rudimentos deste mundo. Então o Espírito Santo, ele nos capacita, ele pega em nossas mãos para que nós temos força para enfrentar esses rudimentos, essas coisas mundanas, só através do Espírito.
A lei mostra o quanto o pecado é maligno, quanto o pecado é ruim, porque o pecado traz a morte. O pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim todos pecaram, assim todos morreram, mas graças, louvo a Deus, pelo seu plano divino redentor, em Jesus Cristo, que nos deu salvação, que nos deu poder para, através do seu Espírito Santo, para nos livrar das garras do pecado. A lei, ele desperta o pecado. O pecado resiste em nós e não na lei. A lei de Deus é boa, mas o pecado está no coração do homem. O homem, ele não conseguia por si mesmo buscar a sua salvação. E a lei não salva, a lei ela apontava para o pecado. A lei não pode salvar, porque não podemos cumpri-la. Ninguém pode cumprir a lei. E não podemos cumpri-la por causa de quê? Por causa do pecado. Nós somos de uma natureza pecaminosa. Nossos pais pecaram lá no Éden, Adão e Eva. Então, por esse fato, por esse desastre, por toda a humanidade tem essa natureza pecaminosa. Então, pela lei, todo mundo estava condenado, porque ninguém poderia cumpri-la. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 20, está escrito: por isso, nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É pela lei, meu irmão, que vem o conhecimento. Ninguém está justificado perante a lei, diante de Deus, porque ninguém cumpria a lei. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo de uma maneira maravilhosa. 1 João capítulo 3, versículo 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo, o homem que não conhece a Deus, ele não é chamado filho de Deus. Ele é uma criatura, ele é uma criação. Ele só passa a ser chamado filho de Deus quando verdadeiramente conhece ao Pai, conhece o Filho. Então o Espírito, ele atua, porque nós vivemos na dispensação da graça, no ministério do Espírito Santo. Então a missão do Espírito Santo é essa, é nos pegar na mão e nos conduzir em toda a verdade. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, está escrito: sabemos que todos que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder, porque você foi gerado de Deus. É o Espírito Santo que está te conduzindo, ele está te preparando para aquele tão grande dia glorioso da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para o dia do arrebatamento, para o dia da ressurreição, porque o Espírito Santo de Deus, ele teve participação até na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e terá também na primeira ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, isso já é no subponto 2, né? Da rebeldia a filho legítimo, né? Nós éramos rebeldes, nós éramos pecadores, nós vivíamos naqueles rudimentos do mundo. Agora, filhos legítimos. 1 Coríntios 12, 12. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Então, essa igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, muito emblemática. Antes que o evangelho chegasse a esses crentes, eles adoravam a ídolos. Eles viviam nos rudimentos do mundo, distante de Deus, sem ver a Deus, sem ter Deus no coração.
Mas quando o evangelho chega, tudo isso é transformado. Os crentes de Corinto, eles eram carnais, eles eram infantis, antes do evangelho. Eles tinham tudo, né? Os dons, mas faltava-lhes a piedade. Os ídolos era quem controlava eles, antes da luz do evangelho resplandecer na vida daqueles crentes. Os crentes de Corinto, antes da conversão deles, né? Agora a graça de Deus, aquela graça gratuita, pela graça sois salvos, quando eles abraçam esta graça, eles são transformados. Então eles receberam, né? Então quando eles receberam a graça, creram em nosso Senhor Jesus Cristo, eles aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, então se tornaram filhos de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ainda naquele prólogo de João: todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio para os judeus não receberam, mas todos quantos receberam, ele deu-lhe, né, o poder, né, o direito de ser chamado filhos de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então nós somos selados com o Espírito, né? Então, para o dia da redenção. Então, em Efésios, capítulo 1, versículo 11, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então é Deus que elege. Jesus Cristo, ele executa a obra. O Espírito Santo, ele é quem conduz os eleitos. Ele pega na mão dos eleitos. Porque noutros tempos eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como os filhos da luz. Encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 18, esta passagem. Então, éramos trevas. Éramos filhos das trevas. Então, Deus nos tira do reino das trevas e nos coloca, nos assenta num reino do Filho do seu amor. Então nós somos luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Nós somos filhos também, nós somos luzeiros. E esta palavra da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, com essa intimidade com o Pai, também ele se utiliza desta palavra Abba Pai. Isso aqui é já no subponto 3. Vamos acompanhar a leitura em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 36. Marcos é um evangelho curto, é um evangelho de muita ação. Já começa mostrando as maravilhas de Deus, as maravilhas que o Filho de Deus fez quando o Verbo encarnou. Então, e disse: Abba Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta-te de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele está dizendo: Paizinho, é uma intimidade, né? Agora eu posso entrar ao véu, porque aquele véu do santuário, ele rasgou quando Jesus consumou a sua obra no Calvário. Então eu posso ir direto através do nome de Jesus Cristo, chamá-lo de Paizinho, ter esta intimidade com o nosso Salvador. Então, meus amados e queridos irmãos, porque todos os que são guiados pelos Espíritos
são, né, filhos de Deus. Não se deixa ser guiado pelo Espírito. Não dá brecha aos rudimentos mundanos, porque quando pecamos, nós afastamos o Espírito Santo de nós. E o Espírito se entristece. Ele quer você para ele. Ele é ciumento. Amém, meus queridos? Então, o segundo ponto da lição: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Como é que é? Como é isso? O Espírito, ele nos guia na vontade do Pai. Vamos estudar esta passagem. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Não é uma vida nominal. Como assim, irmão Fábio? Não é uma vida nominal. Não é pelo fato de você ter o seu nome registrado e recebendo também o nome do seu pai, o pai terreno. Mas para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O verbo guiados, agatai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Aquilo que nós falamos logo na introdução, né? Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o decurso da vida, né? Todo tempo em que seremos, é melhor dizer assim, peregrinos aqui, nós iremos ser guiados em toda a verdade pelo Espírito Santo da verdade, que é Ele que nos guia em toda a verdade. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Então, o homem natural, ele não é guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele não é inclinado pelas coisas do Espírito. Ele é inclinado pela carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração do regenerado. É o Espírito, nosso Espírito, que nos comunica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. O Espírito opera a mortificação da carne. Se você anda em Espírito, o Espírito vai te ajudando, vai te auxiliando a você mortificar as coisas da carne, os rudimentos do mundo, as coisas pecaminosas. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, é o Espírito que nos ajuda a mortificar, né, as obras do corpo, as obras da carne. Mortificardes, do grego, quer dizer tanatu. Mortificar, né, que significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Então ele vai atuando naqueles vícios pecaminosos, mortificando aquela mania, né, pecaminosa, podemos dizer assim. Então, até ela perder a sua força na sua vida. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essas obras é realizada. E pelo Espírito que essa obra, ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Então o Espírito Santo, só ele pode nos ajudar a vencer a carne. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que pegar nas nossas mãos e ele vai nos ajudar, ele vai nos dar força para mortificar, né, as coisas, né, as obras do corpo, as obras da carne.
Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito. Temos que fazer a nossa parte também, né? Despisse do velho homem. Nós não somos mais daquela antiga natureza. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós andamos agora em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Então, essa é a missão do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele não apenas mostra o erro, mas ele transforma a vontade. Ele não apenas aponta o caminho, mas pega em minha mão, pega na tua mão e nos conduz em toda a verdade. E nessa caminhar com o Espírito, ele vai mostrando todo o erro. Aleluia, glória a Deus. O terceiro subponto, o segundo ponto, o Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. É o Pai que elege, o Filho executa e o Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo é quem atua no processo da regeneração e no processo da santificação. Então esta obra ela é trinitária em nossas vidas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Então foi tudo preparado. No Antigo Testamento, os profetas já apontavam, já falavam do Messias, o Messias prometido. Deus envia João Batista, o precursor do Messias. Aí sim ele aponta: eis o Cordeiro do mundo que tira, eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Então, ele veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando até o povo judeu se transformou em um povo mercantil, quando as estradas de Roma estavam preparadas, o caminho estava preparado, as grandes navegações já existia quando o Filho veio ao mundo, porque ele veio na plenitude, e tudo isso contribuiu para a expansão do Evangelho. Aleluia. E esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, né? Ele veio para resgatar os pecadores, os enfermos, os doentes. Ele não veio para o justo, né? Ele veio para os pecadores. E o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Não? O Espírito de adoção, o Espírito Santo também recebe este nome como Espírito de adoção, como Espírito da promessa, Espírito de Deus, Espírito eterno. Tem alguns também títulos, né, que o Espírito Santo recebe. Assim como o Pai, como o Filho tem títulos e nomes e símbolos, o Espírito Santo também o tem. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo. O Filho foi enviado para o resgate. O Filho é o executor da redenção, né? O sangue de Cristo, ele derramado lá no Calvário, ele executa a obra de Deus, executa a redenção ali no Calvário. Quanto mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito eterno, ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus. Que coisa mais linda essa passagem. E o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Então, no processo de redenção, processo de salvação, a Trindade, ela trabalha conjuntamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Sinopse do segundo ponto.
Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade do Pai. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de adoção. Então, você pode clamar também em sua oração, como Jesus clamou, Abba, Pai. Você agora tem esta intimidade, porque você é herdeiro. Amém, glória a Deus. Terceiro ponto da lição. A Trindade nos conduz à herança. Primeiro subponto. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. E herdeiro de Deus, lá em Romanos 8,17. O termo herdeiro, kleronomos, no grego, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção. Não é mérito meu, não é mérito seu. Através do Espírito Santo, o Espírito de adoção, é que nos tornamos filhos. Se tornamos filhos, logo somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja, o Filho conquista na cruz e o Espírito Santo é a garantia dessa herança, deste penhor. A herança conclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, como a vida eterna e a glorificação. Todas essas promessas, como herdeiros, nós abraçamos e é nossa. Cordeiros de Cristo por filiação, segundo ponto. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiro de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança. Que coisa maravilhosa. Vamos ler alguns textos que nos dá esta confirmação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o louvor, o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:15. Então, nós sabemos que foi por intermédio de Deus Pai. Ele foi quem nos predestinou, filho de adoção. Então nós vemos aqui uma ação trinitária na vida do crente. Antes, o apóstolo Paulo, ele fala de tutores, fala de aio, quando era meninos, como vivia nos rudimentos mundanos. Mas agora não. Agora você é remido. Agora você é levado, você é conduzido pelo Espírito Santo. Foi Deus que predestinou a adoção, isso por Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1, 18, 19 está escrito: mas com precioso, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, mas por tradição, como por tradição recebeste dos vossos pais. Não era por tradição que aquilo que os judeus recebiam dos nossos pais, aquela maneira deles viver. Não, aí Paulo vai e fala, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é por tradição, não é o legalismo que conduz à salvação, é aquilo que Jesus fez no Calvário. Eu tenho que olhar para o Calvário, eu tenho que fitar os meus olhos para o Calvário. Aí sim, você vai ver o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sangue de um cordeiro imaculado que foi imolado antes da fundação do mundo. Já era um plano redentor, divino redentor que o Pai tinha em sua mente. Então, aqui é consumado.
quando o Filho derrama o seu sangue lá no Calvário. Amém, meus irmãos? Em Romanos 6:23 diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é porque Ele fez na cruz. Não é mérito meu, não é mérito seu, é por aquilo que o Deus Filho, né? Filho de Deus, o Verbo que encarnou, fez na cruz. O sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário nos deu esse direito. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, veja, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Aqui nós vemos a ação trinitária também, que é o Pai que predestinou, né? E Ele nos justifica através daquilo que o seu Filho fez na cruz. Se eu creio em Jesus Cristo, sou justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, segundo o Espírito de Deus. Então, e também somos guiados pelo Espírito para glorificação. Então o Espírito, ele nos capacita, ele nos regenera, ele pega em nossas mãos, ele nos conduz, ele nos leva para o caminho desejado pelo Pai. Então, nós iremos estar com o Filho também, como filho, junto ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, com Ele, porque nós somos filhos também, adotivos em Jesus Cristo. O Espírito de Deus, o Espírito de adoção, nos confirma isso. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, está escrito: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui o apóstolo João, escrevendo para a igreja da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Então, ele venceu pelaquilo que ele fez no seu ministério terreno, pelaquilo que ele passou, pelaquilo que ele suportou. Então, ele venceu, né? E se assentou no trono com ele, agora está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, nós podemos também estar sentados junto do Filho. É que o Espírito está dizendo aqui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em João, capítulo 17, versículo 24, está escrito aqui a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também ele esteja comigo, ao lado dele, porque é filho também agora em Jesus Cristo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo, né? Nós iremos estar ao lado dele, participando de toda aquela glória de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa esperança, a esperança da glória, a esperança de uma ressurreição, a esperança de estar sentado no trono ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança de estar ao lado dele, porque tudo que ele pede ao Pai, o Pai concede. O Pai nunca falhou com Jesus Cristo, sempre fez a vontade do Filho, porque a vontade do Filho é a vontade do Pai. Então ele está pedindo ao Pai aqui na sua oração sacerdotal, né? Em 2 Timóteo capítulo 12, versículo 13: se sofremos também com ele aquilo que ele passou na cruz, o evangelho, né, a vida cristã não é uma colônia de férias e você está sempre se divertindo, mas é uma montanha russa, né? Nós enfrentamos momentos ruins, momentos bons, né? Horas embaixo, horas em cima, mas você tem que enfrentar o sofrimento. Por quê? Porque você abdicou, você também esvaziou-se. Quando você
receber o evangelho da salvação. Veja o que está escrito em 2 Timóteo 12:13. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negaremos também, ele nos negará. Então você tem até o fim. Você tem que estar com ele até o fim, nunca negar. Você tem que estar pregando a palavra verdadeira, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, em Gálatas 6,17, diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu coração as marcas do Senhor Jesus Cristo. Olha, ele fala as marcas, não era apenas uma marca, várias marcas que tinha no corpo realmente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, o apóstolo Paulo ele recebeu açoites, o apóstolo Paulo ele sofreu pelo evangelho, até picado, né, por víboras mortíferas. Ele sofreu naufrágio, tantas coisas que o apóstolo padeceu. Jesus Cristo já falou isso, que ele ia padecer pela sua palavra, mas ele tem as marcas, ele diz, eu tenho as marcas, né, do Senhor Jesus Cristo. E você tem as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seu corpo? Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, já concluindo a lição, nós vemos que realmente o Pai envia o seu Filho na plenitude dos tempos. Era necessário o Pai enviar o seu Filho. Por isso um dos profetas disse, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas, preparai o ermos. Ele se utilizou de várias agências, das profecias, das escrituras, da lei do decálogo, até do cativeiro babilônico, para mostrar concluir o seu plano divino, redentor. Então o seu filho ele vem na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que eles fossem filhos por adoção. Amém, meus queridos irmãos. Então, portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. No tempo, na vida, tudo tem um propósito. O tempo de Deus, o Kairos, tudo tem um propósito em nossas vidas. Não é no meu tempo que este propósito, que estas promessas de Deus vão ser realizadas. É no Kairos, é no tempo de Deus, na minha vida, na sua vida. Então a Trindade, ela nos ajuda, a sua relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todo o processo de redenção, o plano divino redentor de salvação, estão juntas, pericorese, estão entrelaçadas nesta tão grande obra. Sinopse do terceiro ponto. A Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. Aleluia. Conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial. Vem do Pai, procede do Filho e do seu Filho Jesus. O Espírito nos torna filho por adoção, porque o Espírito, ele é o Espírito Santo de adoção também. Herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. É o papel do Espírito Santo, nos orientar, pegar a nossa mão, nos conduzir e nos orientar à santificação. A igreja deve viver sob essa consciência que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Pertencemos ao Pai e guiado pelo Espírito, glorificando ao Filho. Então, é uma ação trinitária em nossas vidas para essa regeneração, para essa salvação. O Pai elege, o Filho vem com suma obra. O Espírito Santo vai capacitando em toda a obra. Então, nós louvamos a Deus por um plano tão maravilhoso, esse plano divino redentor de Deus em nossas vidas. Ele tem misericórdia de nós,
A palavra de Deus diz que é a base do trono dele, justiça e juízo, misericórdia e verdade vão adiante do seu trono. Então, Pai é misericórdia porque Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus queridos? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo, assista o vídeo todo, envie esse vídeo para um amigo seu. Amém, meus queridos? E nos encontraremos na próxima lição, em nome de Jesus. Fique com Deus.